Hoje nós veremos o conceito de software. Como nós vimos na primeira aula, a diferença de hardware e software é que hardware é tudo aquilo que nós podemos colocar a mão, tocar. Gabinete, placas, monitor, impressora, mouse, etc. E software é tudo aquilo que não podemos tocar ou ver, né? São as partes lógicas do computador. Imagens, fotografias, vídeos, programas, aplicativos, sistema operacional. Vamos dar um exemplo, um livro de poesia. A poesia de Manuel Bandeira. O livro em si é hardware. Mas o conteúdo, se ele é uma poesia dele, reflete aquela poesia, né? Pensa sobre aquilo, isso é software. Esse é o sumário do que nós veremos na aula de hoje. Algoritmos, comparação, o que é software, o que é programa, nomenclatura e formato de software, tipos de software, a evolução do software, linguagens de alto nível e processamento de dados. Significado da palavra, do termo processamento de dados. Então, algoritmos. Algoritmo é um conjunto ordenado de ações para resolver um problema. Então, por exemplo, trocar lâmpada. Tem um funcionário do prédio que ele precisa trocar lâmpadas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a escada, vai pegar lâmpadas novas, vai na primeira sala que ele precisa olhar, no primeiro corredor, olha, tem lâmpada nesse ambiente? Sim. Então eu vou testar a lâmpada. Eu vou ligar o interruptor para testar a lâmpada. A lâmpada acendeu? Não. Eu vou colocar a escada, subir na escada, trocar a lâmpada. Que depois eu faço que procuro para ver se tem mais alguma lâmpada para testar. Se não tiver lâmpada, o processo acabou, né? O algoritmo acabou. Mas tem lâmpada. Então ele vai verificar o interruptor de novo, depois ele vai, a lâmpada acendeu? Sim ou não? Não acendeu. Coloco a escada, subo na escada, tiro a lâmpada velha, coloco a nova e vou olhar se tem mais alguma lâmpada. Tem lâmpada para olhar ainda? Sim. Eu vou testar o interruptor, a lâmpada acendeu. Então eu não preciso colocar a escada, né? Eu saio não vou seguir a sequência, eu volto para aquela seleção inicial e continuo olhando se tem mais alguma lâmpada para testar. Quando não encontrar mais nenhuma lâmpada, então eu termino minha atividade, né? O algoritmo termina e encerra. Mesma coisa, um algoritmo, por exemplo, quando a gente acorda de manhã cedo. Qual é o nosso algoritmo? A gente faz inconscientemente. Eu acordo, abro o olho, sento na cama, você coloca um pé para fora da cama, o outro pé, levanta, vai ao banheiro, lava o rosto, sai, vai até a cozinha, toma café, volta, vai escovar o dente. Ao escovar o dente, o que você faz? Você coloca a pasta na escova, pega a escova, coloca a pasta, começa a escovar o primeiro dente e você faz aí um processo repetitivo também. Você tem mais algum dente para escovar? Sim, então você escova o próximo dente. Tem mais algum dente para escovar? Sim, escova o próximo dente. Então você fica nesse circuitinho, nesse loop, até o último dente. Acabou, chegou no último dente, tem mais algum dente para escovar? Não. Então encerra o loop. Todo algoritmo é composto por 3 estruturas. Sequência, né? Por exemplo, levantou, abriu o olho, sentou na cama, colocou um pé para fora, colocou outro pé para fora, uma sequência de passos. A segunda estrutura é a seleção. Tem mais alguma lâmpada para olhar? Sim ou não? Tem mais algum dente para escovar? Sim ou não? E a terceira estrutura é a repetição. Você vai ficar repetindo esse conjunto de passos até que acabou, até que não tem mais lâmpada para testar. Ou então vai fazer esse conjunto de passos escovando o dente até que não tenha mais nenhum dente para escovar. Então todo algoritmo é composto por essas três estruturas. O nome algoritmo, assim como algarismo, vem de um matemático persa chamado Abu Abdullah Muhammad Ben Nus al-Khwarizmi. Então daí veio o nome algarismo e algoritmo. Esse matemático foi ele que trouxe da Índia para o Ocidente os algarismos
que era o hindus, né, de 0 a 9, e quando ele trouxe para cá, né, ele era árabe, então a gente chama de algarismo hindu-arábico, que usamos até hoje no mundo inteiro. Né? Ele também escreveu um livro chamado Isab al-Jabr wal-Muqabala, que deu origem ao nome álgebra, que a gente usa lá na matemática. Um outro algoritmo, o algoritmo de Euclides, talvez o algoritmo mais antigo do que se conheça, né? O algoritmo para calcular o MDC de 2 números. Como é que ele funciona? Você lê o número A, lê o número B, divide um pelo outro, A dividido por B. Se o resto for diferente de 0, você faz A, seu valor de B, faz B, seu valor do resto, aquela divisão, divide de novo. Testa o resto. Deu igual a 0? Não. De novo, A é igual a B, B é igual àquele resto dessa segunda divisão, divide de novo. O resto foi 0? Sim. O MDC é o último valor de B. Um exemplo aqui, ó. O MDC de 364 e 196. Você vai fazer A igual a 364, B igual a 196. Divide um pelo outro. Qual foi o resto? 168. Não é igual a 0. Então, o valor de A agora é o 196, que era o B. O valor de B é 168, que é o antigo, que foi o resto, né? Divide de novo. Qual foi o resto? 28. É igual a 0? Não. Então, o A agora vale 168, que era o valor de B. O B vale 28, que foi o resto dessa divisão. E divide de novo. Divide de novo. O resto foi igual a 0? 1 dividido por 28 é igual a 0 o resto? Sim. Encerrou o algoritmo. Qual é o valor do MDC? É o último valor de B, que é 28. Softwares e programas. Programa é todo o conjunto de instruções a serem executadas em um computador para alcançar um determinado objetivo. Essa é a definição que está no dicionário AUAS da língua portuguesa. E software, já vimos, né, é tudo aquilo que não é palpável, que é lógico. Então, o programa é um software, todo programa é um software, mas nem todo software é programa, né? Uma imagem, uma fotografia, um vídeo, eles são softwares também, mas não são programas. Mas existe uma confusão, né? Na informática, em alguns momentos, confunde-se as duas palavras, como se software fosse apenas programa, quando não é. O software abrange esses outros tipos de arquivo. Aqui, então, um exemplo de um programa. O cálculo do MDC é aquele algoritmo de Euclides, né, na linguagem Java. Como é? Primeiro você vai escrever na tela do computador, né, aquele comandinho ali, system.out.println, né, entre com A. Então, quem está usando o programa vai digitar o valor de A. Depois, que vai entrar na variável num A. Né? Mesma coisa para o valor de B, vai entrar na variável num B. Você vai dividir a variável resto, vai receber a divisão de num A por num B. É igual a 0? Não. Então, entra aquele loop, aquela repetição, lembra da segunda tipo de estrutura, que é uma repetição, que no Java é o comando while. Então, while, quer dizer, enquanto, o while é enquanto em português, né? Enquanto o resto é diferente de 0, ele vai fazer o valor de A ser o valor do B anterior, o valor de B igual ao resto da última divisão, divide o resultado, coloca no resto. E vai ficar nessa repetição, nesse loop, até que o resto seja igual a 0. Quando o resto é igual a 0, ele vai imprimir o MDCE e o valor de B. Igualzinho a gente fez aquele exemplo lá com números. Nomenclatura e formato de software. Todo software ele é composto por um conjunto de caracteres, de letras, né, seguido por um pontinho e uma terminação, ou extensão, também chama de extensão, que indica que tipo de software é. Existem dezenas de extensões diferentes, né? Nós vamos ver aqui as mais comuns. Tá? Primeira são os arquivos executados, arquivos de 0 e 1, como nós sabemos, né? Todo programa, né, todo aplicativo, né, ele é escrito em 0 e 1. Então o computador vai ler esse programa, né? Ele sabe que é um programa, ele sabe que é um conjunto de 0 e 1 como um programa, né? Porque a terminação é .exe ou .com.
Então, são todos os arquivos executáveis, quer dizer, arquivo executável significa programa, né? Uma imagem não é um arquivo executável, é só uma imagem. Arquivo de áudio, .wave, .mp3, .wma. Arquivo de vídeo, .avi, mp4, mpeg, mov, vob. Existem outros formatos, mas são os mais usados. Arquivos de imagem, .bmp, vem de bitmap, .gif, .img, .jpg, .jpeg, .png. Arquivos de texto, .txt. Outras extensões, editor de texto, .doc, que é nas versões do Word até 2003, .docx, versões atuais, 2007 para cá, .odt, usado no Writer, que é um editor de texto do pacote LibreOffice. Planilhas eletrônicas, .xls do Excel até 2003, xlsx do Excel 2007 para cá, .ods do Calc, que é do pacote LibreOffice. E o software de apresentação, .ppt do PowerPoint até 2003, .pptx do PowerPoint de 2007 para cá e .odp do Impress, que é o programa de planilha eletrônica do pacote LibreOffice. Tipos de software. Aqui vem aquilo que eu comentei da confusão entre a palavra software e a palavra programa. Na verdade, não se deveria chamar tipos de software, sim tipos de programa, que estamos agora falando de programas em qualquer tipo de linguagem, né? Ou programas escritos lá em executável, exe ou .com. Então, há várias maneiras de classificar um software. A primeira maneira é por aplicação. Para que ele serve? Né? A primeira classificação, então, o primeiro tipo dentro dessa classificação é o software básico. São os programas que a gente usa para fazer, são necessários para o computador funcionar, para o celular funcionar, qualquer dispositivo que utiliza um programa, né, funciona. Né? Então, o sistema operacional, Android, Windows, iOS, a interface gráfica, né, que é todos os aplicativos que mostram a tela gráfica para a gente. Drivers são pequenos programas que ligam o computador em periféricos. Então, para ligar um computador numa impressora, por exemplo, tem um driver de impressora, que depende do fabricante, porque cada fabricante tem um driver diferente. Até de modelo, mudando de modelo, também são outro driver. E linguagens de programação, Java, Python e assim por diante. Isso tudo é chamado de software básico. Software utilitário são programas para resolver problemas de desempenho, às vezes otimizar o computador ou suprir alguma deficiência que o sistema operacional tenha. Por exemplo, o antivírus é um software utilitário, um programa que impede a entrada de vírus no computador. Compactação de arquivo, você tem arquivos muito antigos que você não está usando, você pode compactar para diminuir o espaço ocupado no HD. Limpeza de disco, às vezes você quer fazer com o tempo, não é limpeza de se eu passar o sabão, nada disso, não é para limpar nesse sentido, é para limpar eliminando arquivos que estão inúteis lá. Tá? Ao longo do tempo, né, o Windows vai salvando alguns arquivos temporários que ele deveria apagar quando não precisasse mais, mas ele não apaga. Então, com o tempo, vai ficando arquivos lá ocupando espaço no HD. Desfragmentador. Com o tempo, os arquivos vão ficando tudo quebradinhos dentro do HD, porque onde não tem espaço, ele salva uma continuação do programa em outro local, do arquivo em outro local. Então o HD fica todo fragmentado, os programas, os arquivos todos quebradinhos dentro do HD, e diminui a velocidade do computador. Então tem um programa específico para desfragmentar o computador, o HD, melhor dizendo. E backup, né? Você precisa sempre ter uma cópia dos seus arquivos. Fundamental ter backup. Né? Feito até esse momento para orientar que vocês tenham backup. Né? Digamos que você vai passar umas férias em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha a gente sabe que é um local caríssimo. Então você junta lá um dinheiro, né, durante um tempo, vai para Fernando de Noronha. Vai para lá, passa uma semana lá, tira centenas de fotografias.
volta, coloca no computador e depois de um tempo dá um defeito, o computador enguiça, ou então dá um vírus que estraga seus arquivos, e aí? E voltar a falar, não, em primeiro lugar tem que gastar, juntar dinheiro de novo. Em segundo lugar, não é a mesma coisa, não é a mesma viagem. Então é fundamental fazer os backup. O backup pode ser um HD externo, que não é barato, custa 200, 300 reais, mas pode valer a pena, né? Você gastou 10 mil reais para fazer uma viagem, gasta 200 reais, não é, comparativamente, é muito mais barato que você perder aquelas fotos. Outra maneira é você salvar na nuvem, você ter uma nuvem, contratar uma nuvem, né? Do Google Drive, OneDrive, Dropbox, contratar uma nuvem e deixar salvo lá. E a terceira maneira é você utilizar nuvens, mas sem precisar pagar. Por quê? O Google Drive te dá 15 GB de memória na nuvem gratuita. O OneDrive, que é da Microsoft, também. Digamos que você tenha 25 Google Drive, 25 gigabytes, né, de arquivos, né? Você tira 2 e-mails, por exemplo, luiz1@gmail.com, luiz2@gmail.com, salva parte no Google Drive do Luiz1 e outra parte no Google Drive do Luiz2. Você não precisa gastar dinheiro com isso, né? É claro que se tiver 200, 300, 400 gigabytes no HD, isso fica um pouco mais difícil de fazer, né? Não é impossível, não é inviável, dá para fazer, mas você vai ter trabalho de selecionar o que vai ficar em cada lugar. Mas é fundamental fazer backup dos seus arquivos. Outro tipo de, por aplicação, software aplicativo, né? Então, os apps que a gente chama lá no Android, né? São programas que são escritos em uma linguagem, Java, Python ou outra linguagem, para fazer uma coisa específica, né? Por exemplo, o editor de texto, um Word, é um software aplicativo. O Excel, para eletrônica, também é um software aplicativo. Apresentação de slides, o PowerPoint, Canvas, são softwares aplicativos. Criação de imposto de renda. Quem declara imposto de renda, todo ano baixa um programinha, né? Um programa para declarar o imposto de renda daquele ano, é um aplicativo. Os navegadores também, Chrome, Firefox, Internet Explorer, o Edge da Microsoft, são aplicativos. E os jogos, né? Os jogos que muitos de nós baixam e utilizam, né? Também são aplicativos. Temos ainda o software malicioso, ou malware, né? Que são programas que se destinam a infiltrar, principalmente infiltrar e fazer algum estrago ou no hardware ou no software, né? Ou roubar dados do usuário, né? O nome vírus é um nome mais genérico, né? Inicialmente o nome era chamado de vírus, mas hoje em dia ele foi dividido em algumas subdivisões, né? Eu lembro que os primeiros vírus, né? Um deles era o Sexta-feira 13. Se ele infectasse seu computador, ele não fazia nada se não fosse uma Sexta-feira 13. Então, se o ano não tivesse uma Sexta-feira 13, você passava o ano tranquilo, sem nenhum problema, né? Mas se seu computador estivesse contaminado e chegasse uma sexta-feira, o dia 13, que é uma sexta-feira, ele apagava o seu HD. Tá? Então, muita gente perdeu tudo porque estava com o vírus contaminado sexta-feira 13. Tá? Um outro tipo de vírus chama-se Worm. Ele se propaga através da rede. Tá? Ele explora as vulnerabilidades dos softwares de rede e se espalha pela rede, infectando computadores. O bot é um tipo de vírus que controla o computador remotamente. E toma o controle do seu computador e controla o seu computador, como se você não estivesse usando de um outro lugar. Tá? Rootkit. O rootkit é um tipo de vírus que ele se esconde e ele esconde um vírus de você. Tá? Então, ele permite que um outro vírus, já que um malware qualquer, se instale e faça danos no computador, porque ele está tentando esconder esse vírus para que ele não seja capturado e seja eliminado.
Trojan. Trojan, ou cavalo de Troia, né? Trojan veio da palavra cavalo de Troia, né? Então lembra lá da Guerra de Troia, né? Os gregos, depois de muitos anos, se não me engano, 10 anos, estavam tentando dominar a cidade de Troia, e eles constroem um cavalo, colocam um cavalo gigante, né? Colocam na entrada da cidade de Troia e vão embora, né? Os troianos achavam que era um presente, colocam o cavalo para dentro da cidade e vão dormir. Comemoram, né? Venceram os gregos, os foram embora. De madrugada, saem soldados no cavalo de madeira, grandão, só que tinha muitos soldados gregos lá dentro. Então eles saem e dominam a cidade enquanto a frota dos navios gregos volta para atacar. Então o Trojan é uma coisa parecida. É um vírus que entra no seu computador com o objetivo de fazer alguma coisa de mal. Tá? Spyware, espião, né? A palavra em inglês espião, qual é o objetivo dele? Ele fica vigiando o que você está fazendo. Ele fica quietinho lá, vigiando o que você está fazendo, né? Por exemplo, você entra num site ou uma loja para fazer uma compra. Aí você vai colocar lá os dados do seu cartão de crédito, por exemplo, ou cartão de débito, e ele vai lá, pega aqueles dados e manda para a pessoa que vai usar o seu cartão de crédito, seu spyware. Outro tipo é o ransomware. Esse ransomware é um vírus relativamente novo, né? Deve ter alguns poucos anos que eles existem, né? São vários ransomware. Eles exploram vulnerabilidades do Windows, já descobriram que o Windows tem tinha algumas falhas, então ele, explorando essas falhas do Windows, né? Eles criptografam o HD. Ransom significa resgate. Então, o que eles fazem? Eles sequestram o seu HD. Não quer dizer que ele pega o HD, põe debaixo do braço e leva embora, não. O HD continua no seu computador, só que fica criptografado. Tá? E você não consegue descriptografar. Essas criptografias elas são criadas normalmente a partir de números primos gigantes, com 10, 15 casas decimais. Então, é impossível você conseguir descobrir como é que você vai descriptografar. Qual foi a senha que você vai usar para descriptografar o seu HD? Uma vez um estudo, o FBI informou uma vez, determinada criptografia, eles levariam 100 anos para conseguir descriptografar. É claro que isso foi pensado alguns anos atrás. Hoje, com os computadores quânticos, talvez eles consigam, talvez fosse possível descriptografar mais rapidamente. Mas hoje em dia isso não existe. O que existe hoje criptografou, perdeu. Não tem mais como recuperar. Por exemplo, né, um desses ransomware, o que ele surgiu uns 6 anos atrás, o que ele fazia? Ele colocava uma tela para você pedindo $300 em criptomoeda e te dava 3 dias. Então em 3 dias você tinha que descobrir, pedir em Bitcoin. Então em 300 dias, você tinha que arrumar os $300, hoje daria uns R$1.500, R$1.600. Depois você tem que descobrir como é que você faz, e aí, como é que eu faço para comprar Bitcoin? Nem sei o que é Bitcoin, e descobriu o que é Bitcoin, né? Muita gente não sabe o que é. Aí você tem que fazer um cadastro numa exchange, que é uma corretora que vende Bitcoins, entrar lá, transferir, pegar os reais, transferir para lá, transformar em dólar, comprar Bitcoin e mandar o endereço dos seus Bitcoins, fica tudo na nuvem, mandar o endereço onde eles estão para aqueles carinhas lá, em 3 dias. E torcer para que eles realmente devolvam o seu HD, devolvam no sentido que digam você como descriptografar. Né? Então, é um dos motivos também pelos quais é fundamental você ter um backup. Tá? Então, faça um backup, se você tiver um backup, um HD externo, por exemplo, você faz o backup e depois desliga o HD externo. Não precisa que ele fique ligado, o HD externo é ligado no computador pela USB. Desliga o HD externo para evitar que se entrar um ransomware ele não criptografe o seu HD externo também. Keylogger é um tipo de vírus que captura as teclas. Então, que você entra num site de banco, você tem que colocar sua senha usando o teclado. Ele vai capturar as teclas e vai mandar para alguém dizendo
conta banco tal, agência tal, conta tal, e a senha tal. Tá? O Keylogger é mais avançado do que o Keylogger, porque ele, além de capturar a tecla, ele captura também a tela. Então, tem alguns bancos que, ao invés de você digitar a tecla, você vai com o mouse e clica num pontinho da tela onde está aquele algarismo da senha. Então, o que o Keylogger faz é pegar a tela. Então, ele pegaria qual algarismo que você está clicando em cima com o mouse. Brasdex é um vírus relativamente bem novo, né? Ele infecta celulares, tá? Para roubar dados. Nós está fazendo um Pix. Então nós está fazendo um Pix e ele faz a mudança lá para que aquele Pix caia na conta deles, ao invés de cair na conta de quem você está mandando o Pix. Outra forma de classificar os softwares, os programas, né, é por pagamento. Então todo o programa você não compra um programa, você não é dono do programa. Você compra uma licença de uso. É como comprar um CD. Você, quando compra um CD da Anitta, por exemplo, você não é dono da música da Anitta. Você é dono só do CD. Está comprando uma autorização, a Anitta, a empresa que faz um disco, né? A indústria fonográfica, né? Eles estão te autorizando que você ouça a música dela. Coloca o CD e escute. Você não pode pegar aquela música e copiar e distribuir para as pessoas. Mesma coisa no programa. Você não tem autorização para distribuir o programa. Você compra uma licença para você usar. Tá? E esse software, né, quando a gente comprar o software significa isso que eu falei. Não significa ser dono do programa. Significa comprar a licença. Como é que eu compro licença? Tem um site, né, posso pegar um programa, né, a licença dele, né, posso conseguir o programa através de um site, eu faço um download, ou então compro um CD que vem o programa, um DVD, ou recebo através de e-mail, né, são as maneiras que a gente adquire, né, os programas. Né. No celular também, né, você vai lá na loja de aplicativos do celular, né, e baixa, ela faz download lá daquele programa. Então, como é que é a classificação por pagamento? Você vai escrever, então a licença vale para todo o programa. Então vamos ver como é que se classifica isso através de pagamento. O primeiro é o software pago. Você compra aquele programa. Você compra o Windows, você compra o pacote Office, você compra o Photoshop, que é um programa para edição de fotografias, né? Então o proprietário está vendendo uma permissão, uma licença para você usar. E você vai lá e compra. Pagou é seu, tá? Mas você não está comprando atualizações em geral. Você está comprando aquela versão, a versão 5 do software. Se sair a versão 6, você vai ter que comprar de novo a versão 6. Tá? Em geral é assim. Outro tipo de classificação dentro do pagamento, né, é o freeware. É um software gratuito. Você pode usar à vontade, que você não vai pagar por ele. Por exemplo, o Google Chrome, o Firefox, são dois navegadores, né? Você vai acessar, vai usar todas as funcionalidades do programa, sem nenhuma restrição. Outro tipo é o Adware, né? São aplicativos de jogos para celular em geral, aplicativos de jogos para celular. Eles são gratuitos, então o Adware é gratuito, mas diferentemente do freeware, ele vem dentro dele, né? Então você tem, ao longo do jogo aparecem propagandas de um outro joguinho, de outro programa, né? São vários tipos de propagandas que vão aparecer, por isso que chama-se Adware. Tá? Mas eu gosto muito desse jogo, mas tem muita propaganda. Provavelmente esse jogo vai ter uma opção de você pagar algum valor, né? Paga de uma vez só, ou paga mensalmente, ou paga anualmente, para não ter mais propaganda. Tá? São chamados software Adware. Temos software shareware. O shareware, ele funciona como uma degustação. Você vai numa padaria e tem lá um bolo que eles vendem dentro do bolo, e tem um monte de pedacinho de bolo. Qual o objetivo da degustação? Você come um pedacinho, gostei desse bolo, aí você vai lá e compra um bolo.
O shareware é igual. Tá? Você vai baixar uma cópia, normalmente você vai baixar para fazer download no programa, e ele vai te permitir algumas coisas que você pode usar. Pode ser, por exemplo, você não vai poder usar o programa completamente. Tá? Ou você usa por um tempo, um mês, depois de um mês ele para de funcionar. Ou então, por funções, uma calculadora, você só consegue fazer as 4 operações, mais e menos vezes dividido. Você quer fazer uma raiz quadrada, não pode fazer, porque a degustação foi só aquelas 4 operações. Pode ser número de vezes. Você usa 50 vezes, na 51ª ele parou de funcionar. Você não consegue usar mais. Então, é uma degustação. Você gostou do programa, você vai comprar o programa então. Tá? Então, é assim que funciona. E normalmente você vai comprar, eles são muito mais baratos do que aquele software pago. Tá? Então, por exemplo, tem um software pago chamado Vega, da Sony, custa alguns milhares de reais, um software para edição de vídeo. Né? Existe um outro software chamado EasyEns, que ele é um shareware. Você pode baixar o programa, utilizar, gravar N vídeos, não tem nenhum problema. Mas ele coloca, nesse caso, ele coloca uma marca d'água, coloca quando é gratuito, você vai gravar um vídeo, ele coloca lá no cantinho, assim, no cantinho superior da esquerda, uma propaganda, um nomezinho dele, um retângulozinho com o nome do programa. Se você não tem nenhum problema, você pode continuar usando aquilo. Ele também não salva em qualquer tipo de terminação. Tá? Mas eu gostei dessa desse programa e não quero essa marquinha d'água aqui no meu computador. Beleza, eu vou lá e compro o EasyEns. Essa comparação com o Vega, né, que custa alguns milhares de reais, o EasyEns custa em torno de 500, 600 reais. Muito mais barato, às vezes 10% do preço de um software profissional de gravação, de edição de vídeo. E é um software muito bom. Um outro exemplo é o CCleaner, que é o que está na tela. O CCleaner é um programa que faz limpeza, ele melhora o desempenho do computador, limpando arquivos e programas que são inúteis lá, que não estão usando mais, como eu falei, aquelas limpezas, né, que são necessárias fazer no computador. E essa limpeza é gratuita, você pode ter o CCleaner gratuito e vai fazer limpeza. Mas ele tem uma outra funcionalidade, que é atualizar os drivers. Lembra que eu falei que o driver é o programa que liga o computador com os periféricos? Então eu dou um driver para a impressora, um driver para o monitor, driver para o mouse, um driver para o teclado. Então o computador tem vários drivers. E eles ao longo do tempo vão ficando desatualizados. Né? O fabricante daquela impressora faz um driver mais atualizado, um driver melhor, e o seu está desatualizado ainda. O que o CCleaner faz? Ele faz uma varredura no seu computador, vai na internet, no site dos fabricantes, tudo sozinho, sem você precisar fazer nada. Ele vai fazer isso. E vai olhar se tem algum driver mais atualizado, mais novo, e vai atualizar os seus drivers. Isso é muito importante, inclusive pode vírus, porque alguns vírus eles se fazem uso de defeitos nos drivers para se instalar no computador. Então, se você tem um driver atualizado, o seu risco de ter um vírus é muito menor. Essa parte ele não faz de graça. Você precisa comprar uma versão paga do CCleaner, que não é cara não, é menos de 100 reais. Hoje deve estar custando uns 50 reais. Tem tempo que eu não olho, mas deve estar por aí. Não ser caro é uma coisa relativa, né? Não é caro para quem tem um bom salário. Para quem ganha salário mínimo, 100 reais é uma fortuna. Né? Outro tipo de software é chamado de software livre. É uma grande comunidade. Imagine uma comunidade de pessoas amigas. Tá? Então, aqui nada é cobrado. Outra coisa, todos aqueles anteriores que eu falei, vamos voltar lá. Ó. O pago, o freeware, a adware e o shareware, todos você recebe, você faz download do arquivo executável, isto é, o arquivo em zeros e uns, o exe, arquivo zeros e uns. Você não consegue mexer. Para você mexer, você precisaria ser um programador de linguagens muito básicas. Né? Você não vai conseguir
não é qualquer pessoa que mexeria num programa desse, mesmo assim é muito difícil. O software livre, não. Quando você baixa o software, você baixa no programa original. Então, por exemplo, eu faço um programa em Pascal, um negócio de programação chamado Pascal. Eu faço uma calculadora, faço 4 operações. Quando eu coloco na rede, né, para a comunidade, eu não coloco o programa em EXE, em zeros e uns. Eu vou colocar o programa na linguagem Pascal, .pys. Então, uma outra pessoa da comunidade pode ver aquele meu programa e dizer, essa calculadora aqui do Luiz é bem legal, eu vou pegar essa calculadora e vou melhorar. Eu quero botar raiz quadrada aqui. Ele vai acrescentar a raiz quadrada, coloca de volta na internet também o programa no arquivo original em Pascal, para qualquer outra pessoa poder modificar. E ninguém cobra por isso. É tudo gratuito. Então tem vários programas que são assim, né? O Linux, que é um sistema operacional, começou assim, o LibreOffice é um pacote gratuito também, o OnlyOffice também é um programa gratuito, né? O OnlyOffice não chega a ser um software livre, ele é gratuito, mas não é um software livre, né? É mais aquele shareware. Mas o LibreOffice não, o LibreOffice também está na categoria do software livre, mas muitas pessoas podem mexer nele também. Ele é de uma fundação, na fundação muitas pessoas podem trabalhar no software. Como foi a evolução? O primeiro software foi criado, vimos lá na aula falando sobre a era dos computadores mecânicos, né? Quando o Babbage construiu projetou uma máquina diferencial, né? Ele não conseguiu construir a máquina, mas uma amiga dele, matemática, Ada August Byron King, né? Filho do Lord King, que era Lord Byron, melhor dizendo, desculpa, que era um romancista inglês famoso, né? Ela era casada com o conde de Lovelace, então ela chamava-se Ada Lovelace, né? Ela foi uma matemática, amiga do Babbage, e ela escreveu um primeiro algoritmo, quer dizer, um primeiro programinha de computador. A máquina que o Babbage projetou, ele não conseguiu construir. Era muito caro, não tinha tecnologia na época, mas ela chegou a escrever o programa. Então ela é considerada a primeira programadora da história. Em homenagem a ela, na década de 70, o Departamento de Defesa americano quis fazer uma linguagem nova, construída, projetar uma nova linguagem de programação que fosse mais segura, que recebeu o nome de Ada em homenagem a ela. E até hoje essa linguagem é usada. Os computadores de Boeing 777, 787, toda a programação deles, né, com milhões e milhões de linhas de código, são a linguagem Ada. Quando começou a computação eletrônica, né, na década de 40, né, os computadores eram programados, né, você sabe, a gente já falou isso, né, que os computadores, tudo na computação, né, os computadores digitais, tudo é armazenamento zeros e uns. Todo programa é 0 e 1, tudo é 0 e 1. Né, os arquivos, as imagens, as fotos, os programas também são zeros e uns. Então os primeiros programadores, eles programavam em zeros e uns. Temos exemplo ali, ó, um exemplo de um programa. 100, 100, cada conjuntinho de 8 bits aí, né, formando um byte. Então, os computadores digitais, eles só entendem 0 e 1. Até hoje, os celulares, tudo só trabalha com 0 e 1. Mas no início, os programadores tinham que escrever seus programas usando zeros e uns. Isso certamente é infinitamente trabalhoso. Imagine que quando a empresa comprava um computador novo, que era em zeros e uns também, diferente, era um outro conjunto de zeros e uns, muito difícil de programar. Em 46, tivemos as mulheres programadoras do ENIAC, eu já comentei na aula passada, quando eu falei sobre gerações de computadores, né? 6 mulheres que trabalhavam lá no ENIAC fazendo os programas e consertando as máquinas. Durante 50 anos, ninguém sabia disso. Se olhava a foto do computador do ENIAC,
via mulheres, mas era como se elas fossem invisíveis. Só se falava nos homens, né? O Malcolm e o Eckert que tinham criado o computador. Ninguém falava nelas, parecia que elas não estavam na foto. 50 anos depois, um aluno de informática olhou para uma foto e se perguntou: por que tem mulheres na foto? E ela correu atrás, descobriu que eram 6 mulheres, que eram as programadoras, elas que faziam o programa no computador. Não eram os homens, eles fizeram as máquinas, mas o software eram 6 mulheres. Em 47, então, surge a linguagem Assembly, que facilitou bastante, você não precisava mais escrever zeros e uns. É uma linguagem muito mais fácil. Por exemplo, eu quero somar 2 valores e colocar o resultado. Sabe como é que era isso? Ó, aquele exemplinho ali embaixo. Add, que você soma em inglês, R1, R2, R3. O que esse comando faz? Essa instrução faz para o computador. Some R2 com R3, coloca o resultado em R1. Então, escrever add, R1, R2, R3 é infinitamente melhor do que escrever um monte de zeros e uns. Então já foi um grande avanço, mas ainda não era o suficiente. Se eu quisesse, por exemplo, multiplicar 2 números, multiplicar por 50 vezes 320, eu teria que somar 50 320 vezes. Eu não tinha uma função de multiplicação, por exemplo. Em 47 surge o primeiro bug. Né? Então a gente fala hoje em dia, deu bug no programa, deu bug no computador. Né? Por que esse nome é bug? Porque uma cientista chamada Grace Hopper, falaremos dela, inclusive, vou também mais na frente de novo, né? Ela estava fazendo um programa no Mark II, né? No computador lá do Howard Aiken, né? E o computador enguiçou. Então ela abriu o computador e encontrou a mariposa morta dentro do computador. Ela foi eletrocutada e queimou um pedaço lá, queimou uma parte do circuito do computador. Então, essa foto aí é da mariposa, né? Um papel escrito, né? Com uma mariposinha ali, morta ali em cima do papel. Tá? Daí surgiu então o termo bug. Então, a Grace Hopper, né, ela foi a primeira linguagem de alto nível. Como eu falei, né, era muito difícil escrever em zeros e uns. O Assembly deu uma melhorada muito grande, mas continuava difícil de escrever um programa. Então, pensou-se fazer uma linguagem de alto nível. A primeira linguagem foi chamada de Sistema AO, feita pela Grace Hopper. AO, o Azero, né, criado pela Grace Hopper. Essa é uma foto dela no computador. Em 52, ainda Grace Hopper desenvolve Flowmatic, tá? Uma linguagem muito importante, já foi base para o COBOL. COBOL foi uma das linguagens mais usadas na história, né? E a Grace Hopper, ela, além de programadora, além de analista, ela era oficial da Marinha Americana. Ela chegou ao almirante da Marinha Americana. Inclusive tem um navio chamado Destroyer, chamado USS Hopper, que é em homenagem a ela. Também em homenagem a ela, existe um encontro mundial de mulheres tecnológicas chamado Grace Hopper Celebration of Women in Computing. Em 52, ainda em 52, o primeiro joguinho, o jogo da velha, que em inglês é OXO, né? Ou Noughts and Crosses, cruzes, né? Criado por um estudante de doutorado. Foi um programa simplérrimo, mas que na época era um negócio tão complexo que foi uma tese de doutorado. Em 54, surge a linguagem Fortran, uma linguagem muito usada, bem linguagem que eu aprendi foi Fortran, uma linguagem muito usada para aplicações científicas, criada na IBM. E é usada até hoje, principalmente em supercomputadores. Em 56, o primeiro sistema operacional. O sistema operacional é um conjunto de programas que controlam o computador e fazem uma ligação entre o usuário e o computador, né? Então o Android é um sistema operacional, o Windows é um sistema operacional, né? O primeiro sistema operacional foi em 56. O objetivo dele era só quando acabava um programa, ele já chamava o programa seguinte, sem precisar o operador ter que fazer esse trabalho.
Em 58 surge a linguagem Lisp. Em português seria processamento de lista, né? Muito usada na inteligência na época, começou a inteligência artificial na década de 70, 80, era uma linguagem muito usada para isso, e até hoje é usado no AutoCAD. O AutoCAD é um programa utilizado principalmente por engenheiros, arquitetos, para fazer aquelas plantas, né? Aí do lado tem uma foto de uma plotter, que é uma impressora que imprime em folhas grandes, né? Então ela imprime desenhos, né, criados no AutoCAD. Em 59 surge a linguagem COBOL, uma linguagem específica muito usada para programas comerciais. Enquanto Fortran para programas científicos, COBOL para programas comerciais, imposto de renda, Receita Federal, bancos, empresas, folha de pagamento, né, recursos humanos, usavam o COBOL. Em 63 surge o código ASCII. ASCII significa padrão, código padrão americano para troca de informações. Tá? É graças ao ASCII que hoje nós conseguimos falar. Se você tem um celular Motorola e quer mandar um WhatsApp para um amigo que tem um celular Samsung, ele vai receber. Por quê? Porque existe um padrão. Antes da criação do código ASCII, antes de 63, cada computador tinha uma codificação diferente. Então, se não fosse o código ASCII, hoje seria impossível um celular da Motorola mandar mensagem para o celular Samsung. Tá? Lembra que eu falei do byte? O byte é um conjunto de 8 bits. Então, o ASCII ele é formado baseado no byte, né? Então, esse conjunto de 8 bits você consegue formar 256 combinações diferentes. As primeiras 128 são o quê? São caracteres de controle, caracteres para controlar o computador, né? E tudo que é nesse slide é o quadrinho da esquerda e o quadrinho da direita são os caracteres imprimíveis, isto é, letras maiúsculas, letras minúsculas, algarismos, caracteres, abre aspas, abre parênteses, fecha parênteses, aspas, ponto e vírgula, né? E são caracteres universais. Então esses 128 aqui são 128 caracteres. Esses 128 são universais. Todos os computadores trabalham com esses caracteres. Os demais, como o código ASCII é de 1 byte, 1 byte são 256 combinações, as demais 256 são para caracteres especiais. Por exemplo, no Brasil é usado para quê? A com tio, A com acento agudo, C cedilha maiúscula, C cedilha minúscula. Em outros países que não tem acentuação, esses códigos são usados para outros símbolos. Aí do lado, né, em vermelhinho, eu coloquei 2 exemplos. A letra A e o sinal de mais. Então a letra A é 01000001. É assim que quando você aperta a tecla A maiúscula no teclado do seu computador, internamente o computador vai salvar 01000001. Você aperta o mais, o computador vai salvar 00101011. E vai aparecer na tela a letra A, o sinal de mais, mas internamente está armazenado um conjunto de zeros e uns. As duas colunas da direita indicam como é que esse número é representado. Não sei se vocês chegaram, acho que no ensino fundamental se ensina mudança de base. Então, como é que seria esse número que está na base 2, né, 0100000001, como é que seria na base decimal e na base hexadecimal? Na base decimal seria o número 65, converter da base binária para decimal seria o número 65. E converter para a base hexadecimal seria o número 41. Tá? A base binária, né, são dois símbolos, 0 e 1. A base decimal, 10 símbolos, de 0 a 9. A base hexadecimal são 16 símbolos, de 0 a 9, mais as letras A, B, C, D, E e F. Tá? Então, por exemplo, por que eu sei que o A é 001001000001? Porque isso é 41 em hexadecimal. E o 0100 equivale ao 4. E o 0001 equivale a 1. Então é mais fácil decorar você precisa, na verdade ninguém é obrigado a decorar, né? Não precisa nem saber decorar nada disso. Mas, e sendo necessário, né,
é mais fácil saber que a letra A é o 41 em hexadecimal, ou 65 no binário, no decimal, e 41 no hexadecimal. Em 64 surge a linguagem BASIC, uma linguagem muito simples, criada para ensinar a programar. Em 70, uma outra linguagem também criada para ensinar a programar, Pascal, criada por Niklaus Wirth. Pascal foi um cientista muito importante para a matemática. Então, em 70, o Wirth cria essa linguagem, dá o nome Pascal, para homenagear ao Pascal, porque ele era professor de programação. Então, ele cria uma linguagem para ensinar as pessoas, as crianças, os alunos, né, a programar. Crianças não, no geral. Em 1970, o Niklaus Wirth, né, ele cria a linguagem Pascal. Ele era um professor de programação, então ele cria a linguagem para ensinar seus alunos a programar. Uma linguagem muito simples com esse objetivo, mas tão fácil e tão boa que ela era, que ela acabou se tornando uma linguagem profissional. Ela passou a ser usada até para a construção de programas comerciais. Em 74, o editor Bravo, que é o primeiro editor WYSIWYG. WYSIWYG significa what you see is what you get. O que você vê é o que você quer, o que você obtém. Antes disso, você, para escrever um programa, escrever um texto para ser impresso, o que aparecia na tela não era o que para o computador, para o papel. Eram coisas bem distintas. Eu botei um exemplo ali de um editor que não é o WYSIWYG, que é o HTML, né? Um editor para escrever a linguagem para fazer sites da internet. Então, por exemplo, olha, se aqueles BR entre menor e maior, você fica mudar a linha. Depois tem um sinal de menor, dentro do menor e maior, tem fonte face igual a Tarroma. Eu estou trocando a fonte, trocando o tipo de letra para Tarroma. Depois de baixo, H2 quer dizer o tamanho da letra H2. A line é para centralizar o texto. Depois que vem o nome lá. E depois, aí o barra H2 é para encerrar o tamanho H2, o tamanho 2, voltar ao tamanho 1, e o barra fonte é para cancelar a fonte Tarroma e voltar à fonte original do HTML. Então todas as linguagens, até essa data, né, eram todos os editores de texto, né, você fazia um programa, fazia um arquivo, fazia um trabalho de alguma disciplina, né, você tinha que usar esses controles assim. Teve um editor de texto nacional chamado Carta Certa, que era semelhante. Você queria escrever uma palavra em negrito, você abriu, colocava lá o sinalzinho de menor, escrevia IN, sinal de fechando, sinal de maior. Então significa iniciar negrito. Você colocava, você criava negrito, no final você colocava FN, de finalizar negrito. Aqui, ao invés de você botar o E, você encerrar, você coloca a barrinha para encerrar. Mas são semelhantes. Os editores novos, a partir desse Bravo, o que você está vendo na tela é o que vai ser no papel. Você não precisa se preocupar, quando você coloca lá o negrito, né, você vai lá no curso com o mouse e clica lá no botãozinho dizendo que aquele texto vai ser negrito, esses comandos não aparecem para você. Então, fica muito mais fácil você ver, você não precisa, antigamente, quem fazia um documento, você tinha que imprimir um documento para olhar, e não gostei, isso aqui não vai estar negrito, isso aqui não está centralizado, não tem que fazer de novo, está ruim. Hoje não. Hoje você só imprime porque você tem certeza que é aquilo que você quer. Em 75, surge um outro editor chamado Gibbs, que também era um WYSIWYG, e surge as teclas de atalho. Em 75, até hoje nós usamos. Todo mundo sabe que é Ctrl+C, Ctrl+V. Passados 25, com 23, 48 anos. Todo mundo sabe que é uma tecla de atalho. As teclas foram desenvolvidas por Léo Tesler, lá na época da Xerox, né? E depois, quando ele foi, uns anos depois, para a Apple, ele colocou as teclas de atalho no Lisa da Apple. E até hoje são usadas. E por que são usadas?
Nesse exemplo eu coloquei, né? É muito mais fácil, você quer pegar um texto, selecionar um texto, para colocar em negrito, para copiar de um local e botar em outro local. Você seleciona, é muito mais fácil apertar Ctrl C do que você ir com o mouse até lá em cima, na guia, né? E selecionar lá na guia Home, no caso do Word, na guia Home, ou página inicial, dependendo da versão, copiar. Depois você vai para outro local, vai de novo lá na guia Home, clica em colar. É muito mais fácil Ctrl-C, Ctrl-V. Então até hoje são usadas. Como eu falei, em 75, né, é criada, eu falei na aula passada, né? Em 75 é criada a Microsoft lá na cidade de Albuquerque, no Novo México, né? Hoje ela está na cidade de Redmond, em Washington. Aqui tem uma foto dos dois criadores, em 81. Esse é o museu que eles criaram, Museu de Informática, né? A foto deles em 81, depois a foto em 2003, os fundadores que foram o Bill Gates e o Paul Allen. Na época o Bill Gates tinha 19 anos e o Paul Allen 21. Em 78, o WordStar, um dos editores de textos mais utilizados no mundo. Acho que foi o primeiro editor de textos que eu usei, criado em 78. Posteriormente surgiram vários outros. Eu coloquei apenas alguns aqui. O Word, que até hoje é usado, foi criado em 83. O Windows tem esses três, né? O Word, o bloco de notas e o WordPad. O Word é o editor mais sofisticado da Microsoft. O bloco de notas é exatamente como o nome está dizendo, né? Um local para você escrever coisas simples, não tem negrito, itálico, tamanho de letra, nada disso. E o WordPad é um editor intermediário, entre não tão sofisticado quanto o Word, nem tão simples quanto o bloco de notas. Depois, em 2010, surgiu o Writer do LibreOffice, que é um pacote Office também, naquele projeto que eu falei de programas gratuitos, né, de comunidade. E em 2011, o OnlyOffice, surgiu o DocSpace, que é um conjunto de documentos que você pode fazer também no pacote gratuito, criado na Letônia. No Brasil, tivemos dois editores de textos muito conhecidos na década de 80, o Carta Certa e o Fácil. Em 79 surge a primeira planilha eletrônica. O Daniel Brinkler estava assistindo uma palestra em Harvard, ele viu que o professor fez uma tabela gigante, ficava apagando, reescrevendo, apagando, reescrevendo, e teve a ideia então de construir uma planilha eletrônica que foi o VisiCalc. Tá? Ela tornou o Apple II uma máquina hiper vendida, porque as pessoas compravam o Apple como um videogame, como a gente compra um Wii, um PlayStation, um Xbox, era um videogame. Então o cara lá comprava um Apple II para o filho brincar. O VisiCalc, ao invés de ele comprar um Apple II, ele comprava 10, 20, 50, 100 mil para os seus funcionários utilizar. Então a Apple teve um crescimento de vendas gigantesco a partir do VisiCalc. Posteriormente também surgiram outras planilhas eletrônicas. Eu botei aqui algumas, as mais conhecidas, né? O SuperCalc 81, o Lotus 123, usei muito. Depois a Lotus foi comprada pela IBM. O Excel, que a gente conhece, usa bastante atualmente, né? O Google Planilhas, que equivale a uma planilha eletrônica, né? Semelhante ao Excel, o Calc do LibreOffice e o DocSpace lá do OnlyOffice. Em 1982 surge o primeiro vírus, o Elk Cloner, feito por um adolescente. Richard Skrenka, né, um adolescente estudante de ensino médio, criou o vírus só para aborrecer quem tinha Apple II. Então, a cada 50 vezes que você usava o computador, aparecia um poema na tela. Né? Esse poema que está aí, ó, o programa com personalidade, ele vai pegar todos os seus discos, vai se infiltrar em seus chips. Sim, é o cloner. Chip é fio integrado, né? Ele vai ficar com você como cola. Ele irá modificar a RAM também, a memória. Envie o cloner. E ele fazia cópia de si mesmo e se disseminava. Ele era distribuído através de disquete. Você colocava um programa no disquete para passar para uma outra pessoa e o vírus ia junto, né? Hoje,
o disquete não existe mais, né? Não se usa mais, e o disseminador de vírus atualmente, que é pendrive, e-mail, acho que talvez o e-mail seja um dos maiores disseminadores de vírus, seja o e-mail. Né? E sites também, alguns sites também que podem, permitem que você que contém vírus dentro dele. Né? Você vai fazer um download de algum programa e você pode estar contaminando seu computador. Em 91, então, surge a linguagem HTML. Foi quando surgiu a internet, né? O Tim Berners-Lee cria a internet e desenvolve também a linguagem HTML. Ainda em 92 surge o código Unicode. Ele começou lá naquele código ASCII que nós falamos, mas o código ASCII são só 256 combinações. Ele serve para a língua portuguesa, para a língua inglesa, né? Para muitas línguas, mas não serve para a língua do Japão, a língua japonesa, a língua chinesa, que tem milhares de sinais diferentes. Então o código o Unicode, ele tem quase 138 mil caracteres. Né? Então ele permite que você tenha um computador com texto, né, escrito em várias linguagens. Né? E para isso existe um consórcio de empresas que mantém o código. Em 97, a Google lança o pesquisador. Né? O da Google, todos conhecemos, a gente digita lá uma palavra e daí entra lá no navegador e ele vai procurar aquela palavra, vai dar lá tudo que ele encontra e pesquisa no mundo inteiro para dar informações sobre o que ele encontrou. Em 99, surge o Napster, criado por Sean Fennell e Sean Parker. Eles criam o Napster, era um programa, né? Hoje seria um equivalente ao Spotify, mas era gratuito. E na verdade era um compartilhamento de músicas. Então, se você tem a música Help dos Beatles, eu não quero ouvir através do Napster, eu conseguia ouvir o Help no seu computador, no seu celular. Então você compartilhava músicas, tudo gratuito também, é totalmente gratuito. Obviamente, as empresas produtoras de disco, né, ficaram aborrecidas, né, naturalmente, entraram com o processo, então o Napster não durou muito tempo, ele acabou sendo fechado. Em 99, 2000, surge o bug do milênio. Né? Esse termo bug não é um nome correto porque não foi um defeito do computador. Os computadores, quando foram construídos na década de 40, né, e depois começaram a ser vendidos em grande escala na década de 60, a memória era muito cara. Então, eles não imaginavam que em 40, 50 anos já teríamos uma virada do milênio. Então, as datas tinham só 2 algarismos, o ano tinha só 2 algarismos. Então, a data tinha 8 algarismos. 2 algarismos por dia, a barra, 2 algarismos por mês, a barrinha, 2 algarismos por ano. Quando fomos chegando perto do ano 2000, os cientistas começaram a pensar, e agora? O que vai acontecer no ano 2000? Né? Você vai ter um problema de que vai ser tudo zerado, né? Você não consegue, por exemplo, calcular a idade de uma pessoa. Se a pessoa nasceu, por exemplo, em 1990 e em 1997, você subtrai a data do dia, né? 97 menos a data que ela nasceu, 7 anos. Mas em 2007, ela nasceu em 2010, por exemplo, quantos anos vai ter? No sistema anterior seria 00. Então 00 menos 1990, ela teria menos 90 anos. Quando na idade ela está com, em 2010, desculpa, 10 menos 90, ela teria menos 80 anos. Na idade ela tem 20 anos. Porque todas as datas tiveram que ser modificadas, todos os programas do mundo tiveram que ser modificados para agora conter o ano com 4 algarismos. Isso foi um trabalho muito grande e custou 120 bilhões de dólares para trocar todos os programas do mundo. A gente tem que levar em consideração o seguinte também, apenas um detalhe, né? Apesar de chamar de bug do milênio, o milênio não começou no ano 2000. O milênio começa no ano 2001. 2000 é o último ano do milênio, o segundo milênio. O primeiro ano do terceiro milênio é 2001.
Em 2003, a Apple lança uma aplicação, né, um serviço online chamado iTunes, a Store, para os usuários poderem armazenar músicas. Em 2016, estamos falando de forma resumida, né? Certamente existem dezenas e milhares de outras questões de software no meio do caminho. Mas em 2016 surge a linguagem Kotlin, que é criada na República Tcheca, que é a linguagem oficial para desenvolver aplicações para o Android. Linguagem de programação. Falamos então, né, que a primeira linguagem era aquela linguagem assembly, o conjunto de zeros e uns. Eu coloquei um exemplo aí, né, que é acho que aparece na tela lá, Mundo, escrita no DOS, no primeiro sistema operacional da Microsoft. E depois as linguagens, aquela linguagem intermediária, que foi a linguagem assembly, e depois as linguagens de alto nível, desenvolvida a partir de 52 para melhorar a escrita, né, o desenvolvimento dos programas. Então elas são escritas numa linguagem, como eu mostrei em Java lá atrás, um exemplo em Java, né? Elas são escritas numa linguagem e depois já precisam ser convertidas para 0 e 1, porque o computador não entende Java, ele não entende Python, não entende Basic, Pascal, ele só entende zeros e uns. Então qualquer programa que eu escrevo numa linguagem, eu preciso converter para zeros e uns. Isso é convertido de 3 maneiras diferentes. Compilação é a primeira, interpretação é a segunda, e um conjunto das duas que é o mais moderno, esse conjunto das duas. Compilação, como é que é feito? Você pega o código-fonte ou o código programa escrito naquela linguagem original, Pascal, por exemplo. Ele vai passar para um compilador, que é o tradutor. Imaginem, você vai no Japão, você não sabe falar nada de japonês, e você tem um amigo que sabe japonês, vai com você. Então você fala em português e traduz para japonês. Então o compilador é assim, ele traduz o que você está falando, com todo o programa, ele traduz, o que ele faz é isso, ele traduz de Pascal, por exemplo, para zeros e uns, que é o chamado de código executável. Depois você vai pegar o código executável e vai rodar o programa. Tá? Então esse é o compilador. Outra maneira é a interpretação. Ele não produz um código em zeros e uns. Ele faz tudo isso simultaneamente. Então o interpretador, ele pega, mais parecido até como nós estamos falando lá no você com seu amigo. Né? Se o seu amigo, você falar olá, ele vai traduzir naquele momento olá. Se você falar olá de novo para outra pessoa, ele vai ter que traduzir de novo. Aqui é semelhante ao interpretador. Você vai pegar o código naquela linguagem, o Basic é interpretado, né? Você pega um programa em Basic, passa no interpretador, o interpretador verifica se o programa está correto e executa. O meu programa aqui traduz o programa, ele já executa, tá? E tem os resultados do programa. É diferente do outro. O outro são duas fases. Uma fase da compilação, a produzir um programinha em zeros e uns, e depois é a parte de executar o programa. Aqui não. Aqui a tradução, que chama de interpretação, e a execução são no mesmo momento. Tá? Isso faz com que o programa acabe ficando mais lento. Porque uma coisa é você, aqui na compilação, você já tem um programa em zeros e uns. Você não perde tempo para traduzir de novo. Já está traduzindo, não é só traduzir. É traduzir e verificar se está escrito corretamente. Então, essa é uma fase demorada. Então, no compilador, você já tem um programa pronto em zeros e uns que está funcionando. Então, você vai executar ele várias vezes depois. Aqui não. Se você executar o programa, rodar o programa 10 vezes, ele vai ter que verificar se o programa está certo, traduzir para zeros e uns 10 vezes e rodar o programa. Mas uma vantagem é que na compilação você produz um conjunto de zeros e uns que vale para um determinado programa, computador. Não vale para todos os computadores porque o hardware é diferente. Nesse caso da interpretação, não. Você pode pegar o seu programa original naquela linguagem e colocar em qualquer computador. E a terceira maneira, que é a mais usada atualmente,
é a chamada de compilação mais interpretação. Um exemplo é o Java. O Java funciona assim. Você pega o código-fonte, passa por um compilador, ele não traduz para zeros e uns, ele traduz para uma linguagem intermediária, que é chamada de código-objeto. Depois você pega o código-objeto e coloca no interpretador, esse interpretador executa, faz a mesma coisa que eu te falei antes, né? Ele interpreta, executa e tem os resultados. Então, toda a parte de verificar se o programa estava escrito corretamente, se não tinha nenhum erro no programa, é feita uma vez só no compilador. Depois você só interpreta e executa. Então isso é rápido, né? No Java se chamando de máquina virtual Java, tá? esse interpretador. Isso aqui é um levantamento das linguagens de alto nível mais usadas esse ano, né? Então, existem alguns sites que fazem essa pesquisa, né? Mais usados no mundo, não é no Brasil, nos Estados Unidos, mais usados no mundo. Então, temos aí 6 sites, né? O do IEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica, um organismo mundial na área de energia elétrica, o TIOB, o PI, GiftHub, o RedMonk e o Edureka. Então o Edureka, a última atualização que eles fizeram, né, foi em 2021, depois não teve uma atualização nessa pesquisa, e fiz uma relação, alguns exemplos, Python está em primeiro lugar no EE, no TIOB, no PyPT, no GitHub ele está em segundo lugar no RedMonk e no Edureka. No cômputo geral ele está em primeiro lugar. Java no cômputo geral. Então, olhando a telinha da direita, né? Aquele quadrinho à direita, que foi o que fiz, né, juntando esses 6 pesquisas, né? Python em primeiro lugar, Java em segundo, JavaScript em terceiro, o C# em quarto lugar, o C++ quinto, PHP sexto, C, SQL, TypeScript e R nos 10 lugares. Embaixo coloquei 2 tabelinhas que eu achei bem interessantes. A primeira é a linguagem Lua. Ela já esteve entre os 20 maiores linguagens, hoje ela está ali variando de 22 a 34. Por que eu coloquei Lua aqui? Porque Lua é uma linguagem tupiniquim, é uma linguagem carioca, feita aqui na PUC do Rio de Janeiro. E ela está, nessa pesquisa do PyPL, né, ela não está em 22º lugar no Brasil, não. Ela está em 22º lugar no mundo. Isso é muita coisa, né? Scratch é uma linguagemzinha nova feita para criança aprender a programar. Bem interessante a linguagem. Embaixo coloquei aquelas 3 primeiras, aquelas 3 mais antigas, Fortran, Lisp e COBOL. Até hoje são usadas. Como eu falei, o Fortran é usado em supercomputadores, né? Que é uma linguagem usada para programação científica. Ela está, dependendo do local, está de 20º a 44º lugar. Lisp entre 29 e 42. E COBOL, uma linguagem muito antiga, ainda é muito usada. Para encerrar, vamos falar sobre processamento de dados. O que significa processamento de dados? Significa pegar um conjunto de informações, ou de dados, melhor dizer, para a gente vai ver a diferença entre dado e informação, e executar no computador. Tudo no computador é um processamento de dados. Pode ser realizado de forma manual, de forma automática ou semi-automática. Por exemplo, pagamento de conta pela internet, né? Qual é a entrada? A entrada seria o quê? O número da sua conta, o número da agência, o nome do banco, senha, e são os dados de entrada. Você quer pagar uma conta, então o número do boleto, aquele código barras do boleto, o valor que você vai pagar, são os dados de entrada. Qual é o processamento? Olhar se tem, abrir a sua conta bancária, olhar se tem saldo, fazer o débito daquele valor, né? É o processamento. Qual é a saída? Transferir o dinheiro, para que seja o pagamento de uma conta do celular. Transferir o dinheiro para a operadora e debitar aquele valor da sua conta. Então, são processamento de dados. Isso vale para qualquer coisa, para jogos, para edição de texto, qualquer coisa é processamento de dados. Então, qual é a diferença entre dado e informação? Dados são pequenos valores que a gente trabalha, nome,
sobrenome, CEP, isso são dados. Informação é um conjunto de dados. Você junta um conjunto de dados, você tem uma informação. E o conhecimento é quando você transforma a informação em alguma coisa de valor. Vamos ver aqui alguns exemplos. Um exemplo, melhor dizendo, cadastro de cliente e uma compra numa loja online. Então você fez um cadastro, quais são os dados? Nome, João, sobrenome, endereço, e-mail, senha, CPF, né? Cidade onde mora, estado, telefone, o número do pedido, qual foi o item que você está comprando, a quantidade, valor. Cada negocinho desse é um dado. Qual a informação? João quer comprar os itens tal e tal, ele mora no endereço tal. Essa é a informação, um conjunto de dados. E o conhecimento? O conhecimento é o conjunto de informações. Então, por exemplo, a loja, ela sabe que o João tenha comprado um cartucho Epson, tem um exemplo ali. Então, um cartucho Epson preto. Então ela sabe que tantas pessoas, quer dizer, o que ela vai fazer? Ela vê que, além do João, mais 100 pessoas compraram esse cartucho Epson. Então ela sabe no mês de setembro. Então 100 pessoas, contando o João, né, compraram o cartucho Epson. O cartucho Epson 297, por exemplo. Então ela sabe que no mês que vem, ela provavelmente vai vender 100 cartuchos. Ela precisa ter pelo menos 100 cartuchos no estoque. Se ela não tiver, o João tentar comprar de novo e não tem o cartucho, ele vai comprar em outra loja, em outra empresa, né? Aquela loja vai perder um cliente. Então a informação é fundamental. Então, quando o Brasil faz um censo, né? O que são os dados, né? Por exemplo, o dado, o meu nome, meu sobrenome, onde eu moro, quantos filhos eu tenho, se eu sou casado, solteiro, meu endereço, o bairro que eu moro, a cidade que eu moro, isso são dados. A informação é esse conjunto. E o conhecimento é o conjunto de informações. Então, por exemplo, o TSE sabe que os eleitores, 52%, acho que não, o TSE, por exemplo, ele faz a partir do censo, né? Ele tem, e também da eleição, né? Depois da eleição, ele sabe quantos por cento de eleitores são homens, quantos são mulheres, e assim por diante, quantos moram no estado do Rio, quantos moram em cada cidade, quantos moram em cada estado. Então isso serve de base para eleições futuras, você poder estimar mais ou menos quantos por cento de eleitores vão votar no candidato A, no candidato B, ou na hora de você fazer pesquisa, né? Você sabe que, digamos que fossem 60% de mulheres e 40% homem. Então a pesquisa vai perguntar quem você vai votar. Se tem 100 pessoas para consultar, você vai perguntar 60 homens e 40 mulheres, porque quem vai votar são... Então, o conjunto de informações dá conhecimento para qualquer tipo de situação, de organização, para o governo, para as práticas do governo. Se o governo, por exemplo, faz a pesquisa, né, através ele sabe que naquele local tem pouco hospital, tem muitas mulheres e não tem uma área ginecológica, por exemplo. Então ele sabe que tem que construir uma área ginecológica maior, aumentar a área ginecológica no hospital que atende a região. Tudo isso precisa de informação. Então, quais são os tipos de processamento? Isso aqui eu preciso como é que os computadores funcionam, como é que eles processam os dados. O primeiro online tem que acontecer naquele instante. Então, você vai viajar, você está lá, vai para o aeroporto, vai comprar uma passagem aérea, vai fazer o check-in e vai escolher lá qual assento que você vai sentar. Tem que ser na hora. Não pode acontecer depois. O computador não pode deixar para fazer esse processamento depois. Tem que ser na hora. Isso chama-se online. Tá? O editor de texto, está trabalhando no Word, por exemplo, estou no Google Documentos. Você está fazendo, você
tem que processar na hora, o computador tem que trabalhar o Word na hora, não é depois. Né? Você vai pagar uma conta, você está lá numa padaria, vai comprar um pão, vai passar seu cartão de débito. Tem que ser na hora que o seu programa, o banco tem que verificar se você tem saldo e abater o valor do saldo e fazer o pagamento para a padaria. Tudo isso é online. Tá? Pix também é um pagamento, uma transação online. O procedimento offline, ele não acontece na hora. Não existe uma comunicação, uma conexão entre o equipamento que você está usando e o servidor. Então você está fora de área. Tá? Por exemplo, o WhatsApp acontece isso às vezes. Você está no celular, o celular não está na internet. Está em um local onde não tem internet. Mas você consegue mandar mensagem pelo WhatsApp. Apareceu um reloginho do lado da hora, né, dizendo que não foi enviado. Sim, não foi enviado. Você saiu da linha, estou no local onde voltou a ter funcionado a internet, o WhatsApp vai enviar. O real time. O real time é semelhante ao online. A diferença aqui é que não tem uma atividade, uma interferência do usuário. Então, enquanto no online, por exemplo, você fez uma compra, passou o cartão, você tem uma atuação. No real time não tem atuação, é tudo automático. Por exemplo, aquele quadro de aeroporto que aparece os voos que estão chegando e que estão saindo. Não tem ninguém ali mandando colocar aquela informação no quadro. Tudo aquilo é automático. Tá? Computador de bordo do automóvel, você está dirigindo, você está andando no carro, aparece lá a velocidade, o consumo. O motorista não está mandando o computador dizer isso. Aquilo acontece automaticamente. Então é um real time. Software embarcado. É um programa específico para um determinado equipamento. Por exemplo, computador de bordo de automóvel é um software embarcado. Micro-ondas. O micro-ondas funciona, ele tem um software ali dentro que é embarcado, ele não faz outra coisa. Você não usa para escrever um Word, um texto em Word, uma planilha em Excel. Não. Ele faz só aquilo ali, só controla o micro-ondas. Procedimento local. Acontece junto de você. Então, esse computador que eu estou gravando aqui, essa aula, é um procedimento local. Né? Celular, você está lá no WhatsApp, ou está olhando o e-mail no celular, o processador está no seu dispositivo. O computador, a CPU está ali. O processamento centralizado, o processador está em outro local. Então, se estou no celular e entro numa conta bancária, né, o celular tem processamento, né, ele tem uma CPU, mas não é essa CPU do celular que está olhando se tem saldo na minha conta. Né? O que está processando o que eu estou pedindo, né, um saldo, uma transferência bancária, o computador do banco está em outro estado, geralmente, em outra cidade. Então, é um processamento centralizado. Em lote. Em lote acontece com processamentos que não acontecem na hora. Por exemplo, você vai num banco e faz um DOC. O DOC é processado à noite. Então aquilo é armazenado no computador. Então, todos os DOCs daquele computador, daquele banco, são armazenados e são executados à noite. Eles não rodam durante o dia, né, na hora. Diferente daquele processamento que é na hora, como o Pix. O Pix o dinheiro vai na mesma hora. O DOC não. O DOC, você faz o DOC mesmo que você pelo celular. Ele vai ficar armazenado no computador do banco, só é realizado à noite. Então o dinheiro só vai cair na conta daquela pessoa que você fez o DOC no dia seguinte. Tá? Loteria também, né? Você vai jogar na Mega Sena, por exemplo. Né? Você não, né? Loteria, por exemplo, um adulto, não precisa ser adulto, vai jogar na Mega Sena. Ele entra no computador no site da Caixa, ou numa loja da Caixa, né, de loteria, escolhe os números e aquilo fica armazenado no computador da Caixa. Aí roda, sei lá, numa quinta-feira, vai ser o dia que vai rodar a loteria. Depois que é feito, os números são sorteados, o computador então vai pegar todas as apostas e vai ficar se alguém acertou. Então isso é
processamento em lote, ele faz tudo de uma vez e depois. Tá? Correção de provas do Enem. Você vai fazer a prova do Enem, responde as questões, o computador depois lê todas as respostas, né? Todos os candidatos, depois está tudo lido, é que ele vai processar as provas para ver quem acertou, quanto cada questão cada um acertou. Backup também. As empresas normalmente elas têm um sistema de backup que roda de noite. Então de madrugada toda empresa roda um sistema de backup para fazer cópia dos arquivos do dia. Time sharing. Esse é um sistema bem interessante. Né? Pensa uma CPU de um banco. Então você está lá no terminal de caixa, você vai no shopping, quer pegar R$100. Então o computador não é seu, a CPU não está ali à sua disposição esperando você digitar R$100. Quando você pensar, quanto é que eu vou pegar hoje? R$100, 150, 90, vou pegar R$100. Ela não está esperando você fazer isso. Ela não está esperando que você digite R$100. Ela tem milhares e milhões de outros clientes que ela tem que processar. Então o que ela faz? Ela faz time share. Share significa compartilhar. Ela compartilha o tempo dela com milhares de milhões de clientes. Então ela vai dar um pequeno espaço de tempo do tempo dela para você. Por exemplo, a CPU era de 1 MHz, 1 milhão de instruções por segundo. É claro que as CPUs rodam muito mais do que isso. Vamos fazer isso como exemplo. Ela tem 1 milhão de terminais embaixo dela. Que terminais são esses? São essas máquinas de pegar dinheiro, os tempos quando você vai numa loja e passa um cartão, né, um cartão daquele banco para sacar algum dinheiro, para pagar alguma conta, quando você vai numa agência do banco para sacar dinheiro, os funcionários do banco que estão também usando o computador. Então, de onde que esse computador tem do banco, tem 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. E ele está rodando a 1 MHz, 1 milhão de instruções por segundo. Então fica o seguinte, ele vai dar 1 microsegundo para cada uma dessas pessoas. Então ele deu 1 microsegundo para você, enquanto você quer escrever R$100, você digitou 1. Quando você levanta o dedo e vai voltar para digitar o 0, aquele segundo, esse computador já atendeu os outros 999.999 clientes que estão ligados nele e volta para você. A impressão que você tem, o computador é seu, mas ele não é seu. Ele é de mais 999.999 pessoas. O computador está dividindo o tempo dele, está compartilhando o tempo com você. É claro que os computadores não têm 1 milhão de banco, não tem 1 milhão de clientes simultaneamente, tem muito mais. E também a CPU é muito mais veloz e não é uma só, né? São várias CPUs rodando. E o último tipo de processamento é o escalonamento de processos. São as filas, tipo fila de banco. Você vai no banco, tem a fila do preferencial, tem a fila do cliente não preferencial. Mesma coisa aqui no computador. Ele tem várias filas. Todo programa recebe um nível de execução. Tá? Então, o computador tem fila 1, 2, 3, por exemplo. Aí a CPU vai escolher, fila 1 é a fila mais importante, ela vai executar primeiro aquele programa para depois executar o programa da fila 2. E de certa forma ela também não pode deixar só executar a fila 1, senão ninguém em fila 2 e fila 3 vai ser executado. Então ela faz esse controle, mas dando prioridade aos programas que estão na fila 1, que são os mais importantes, tem que ser executados, não pode deixar de ser executados. Ou não pode esperar muito tempo. E alguns computadores, os computadores de grande porte, os computadores de grande porte são chamados de mainframes. Né? Eles possuem muitas CPUs, muita memória, muitas pessoas ligadas a ele, como foi o exemplo do banco, então eles podem rodar vários processos desses simultaneamente. Por exemplo, processamento centralizado, né? A CPU está lá no computador, então você está numa loja fazendo uma compra, mas a CPU está rodando na sede do banco. Processamento online, né? Não pode, tem que ser naquela hora, né? Não pode ficar para outra hora. Processamento em lote, o exemplo do dock que eu falei, né? E time sharing, ele está dividindo o tempo dele com milhares de milhões de clientes. Então, são vários tipos de processamentos diferentes executados no mesmo computador.
E por isso nós encerramos a aula de hoje, né, que falamos sobre software. Espero vocês na próxima aula.